Então, essas explorações, elas fazem parte da gênese da trajetória desses sujeitos, que, na década de 90, se espreitava, se espelhava, se reconstruía uma sociedade se redemocratizando e buscando atingir, enfrentar essas situações históricas de precarização. Então, esses meninos começaram a sair de casa com 9, 10, 12 anos, por essa série de relações complexas porque não partiu da natureza deles, não é porque ele nasceu naquela família, porque ele teria que ser isso. Não é? Então, não, isso é uma coisa dada, uma coisa construída, historicamente construída, e tem razões e determinações concretas para isso. Então, quando eles vão para a rua, nós fomos descobrir que a exploração sexual passa a existir na vida dele, mais uma outra exploração, outra violação, na rua. E, ao lado dela, outras formas disso estar sendo vivenciado, como o uso de substâncias tóxicas, o trabalho infantil permanece, se aprimora, etc., negligência e todas as formas de violência, além das simbólicas que eu coloquei aqui dentro. Ora, e mais, quando ele vai, essas crianças estão na rua, ou entre a rua e a casa, entre a rua, a casa e o abrigo, dá até um samba. Casa, rua e abrigo. Depois vem abrigo, rua, rua, abrigo, rua, rua, abrigo. Essa é a política que há 16 anos esses adolescentes estão vivenciando. Sobretudo porque o que de direito era a inclusão social deles em todas as políticas públicas de forma integrada, a escola, a idade escolar deles está totalmente defasada. Saúde comprometida, saúde mental, etc, etc, etc. Então, não dá, gente, para eu estar aqui discutindo que a hegemonia é exploração sexual. A hegemonia não é exploração sexual, mas a exploração sexual é uma questão real e colocada. E que alguém nesta mesa colocou muito bem e disse que ela está associada a outras violações. Portanto, nós vamos ter tem que ter muito cuidado. Desde 1996 eu tenho discutido isso. Tem ano que a moda é trabalho infantil. No outro é autor de infração penal. No outro é exploração sexual. Parece que nós somos fatiados. Quer dizer, isso é política ortopédica. Como diz Boaventura de Souza Santos. Eu gostei disso, política ortopédica. Bom, mas isso não significa que nós não avançamos. Claro, até porque são questões que precisam de um nível de especialização, de compreensão diferenciado. Mas a ação não pode ser fatiada. Porque a exploração sexual, se é uma relação de trabalho explorada e precarizada, e submete criança e adolescente a uma série de situações de violações, essa não é uma questão que afeta só o trabalhador, criança, adolescente, que está no mercado do sexo. A diferença dos trabalhadores também sofrem profundas violações e precarizações. Mas o caso aqui, criança e adolescente, é crime. Então, aqui é uma questão sócio-jurídica, cultural, econômica. Então, nesse processo todo de desconstrução da concepção da exploração sexual, eu acho que o discurso mais avançado é a gente desconstruir essa hegemonia e colocar como objeto estratégico de enfrentamento, mas, sobretudo, entendendo a criança na sua totalidade. Por que eu digo isso? Porque, quando eu vi o trabalho de pesquisa do Vira Vida, professora Glória, junto com a Fátima e avaliando, eu falei assim, esse programa deu o pulo do gato. Porque, até metade de 2000, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de reconhecer exploração sexual é trabalho. O que é exploração sexual? Então, para não criar tanta divergência no campo das forças políticas, a gente entendeu que a exploração sexual deveria ser pensada no campo da violação dos direitos. E, com isso se expressa no Plano Nacional de Violência Sexual, traz isso muito claramente, quer dizer, a grande categoria é violência e violação, e gerou, a partir do Plano Nacional, alguns programas de enfrentamento, como o Sentinela, naquela época, um programa voltado para assistência,
que traz, não é toda a perspectiva das transferências de renda ali dentro. Hoje ele está diluído no CRES e CRAS, né, dentro do MDS, e o programa PAI. Então, esses programas, nós não temos que criticar o direito que nós conquistamos. Nós temos que aprimorar o que nós conquistamos. Então, esses programas foram muito importantes para a gente observar o que estava faltando dentro, quer dizer, quais eram outras formas que nós poderíamos enfrentar essa questão. Então, a dificuldade da gente não compreender como trabalha a exploração sexual fez a gente nos recolocar dentro do estado da sociedade, buscando programas mais no campo, né, das oportunidades imediatas. Eu acho que a política de educação e educação profissional e inclusão no mercado de trabalho foram duas políticas muito esvaziadas. Quer dizer, não havia... Quer dizer, a educação ainda teve várias capacitações, etc., mas a educação, quando eu falo, é quando eu digo que a trajetória tem uma adolescente que tinha que entrar no projeto Vira Vida e estava com a sua idade escolar defasada. Então, é preciso retomar a educação. A educação é uma política básica, fundamental e estratégica para a criança e adolescente. Não adianta a gente querer, entendeu, ficar tampando o sol com a peneira, como dizia a minha mãe lá no Ceará. Educação, lugar da criança na escola. E brincando. A brincadeira é fundamental para a criança. Agora, o adolescente, dentro dos termos da lei, do estatuto, precisa também ter um futuro, precisa ter a oportunidade, um outro projeto de vida. Nesse sentido, não dá para você separar educação e trabalho. É fundamental. Quando a gente fala em juventude, a gente tem que pensar, sobretudo, nisso. E aí, eu acho que o trabalho do projeto Vira Vida, ele traz estratégias extremamente fundantes. Por quê? À medida em que ele traz o mercado para contrapor o mercado do sexo, quer dizer, o Vira Vida não está defendendo o mercado que esconde dentro do mercado a natureza da exploração sexual, do tráfico de drogas, etc., porque esse mercado está lá. Nós sabemos que o próprio mercado informal encoberta práticas criminosas dentro. Então, esse mercado criminoso, organizado, ou menos organizado, etc., etc., não é esse o mercado que o Vira Vida está propondo. Inclusive, ele está propondo uma humanização do mercado. Porque você já viu capitalismo ser humano? Nunca ouvi falar. Capitalista nunca foi humano, né, presidente? O senhor é sindicalista, foi sindicalista, e por isso que o senhor, como sindicalista, lutou contra a precarização e a exploração do trabalhador. Então, o que eu quero dizer? A defesa do mercado pelo Vira Vida se traduz numa contra-hegemonia ao mercado que explora as crianças e adolescentes. Porque este mercado que explora a criança e adolescente, ele é tão ávido, tão organizado, porque o Estado é frágil e suas redes são furadas. Então, quando essa criança adolescente tão resistente cai na rede do Estado, que fura, quem o segura é a rede de exploradores, seja no mercado formal, informal, etc. Então, você fazer um conceito de mercado contra-hegemônico ao mercado explorador é sensacional. Esse país está começando a dar certo. Porque uma coisa é eu criar consumidor, outra coisa é eu criar condições do trabalhador ter sua qualidade de vida garantida pelo trabalho. Não o contrário. Então, estou enrolando, gente? Está dando para entender?